Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Vamos continuar nossas reflexões nesse livro. Lucas capítulo 6. Semana passada nós iniciamos a sessão do discurso de Jesus, no versículo 20, quando ele, depois de ter passado a noite em oração, depois de ter escolhido os seus apóstolos, ele chega até um lugar em que tem muitos enfermos, muitos atribulados, e ele então atende a essas pessoas. Depois de curar a todos, ele então olha para aquelas pessoas e começa a ensinar, começa a falar. E aí nós tratamos então do versículo 20 até o 26 sobre as bem-aventuranças e sobre os ais. E agora nós vamos nos concentrar do versículo 27 em diante até o versículo 36. Então vamos ler com atenção esse trecho. Lucas 6, 27 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate a face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, precisamos, ó Deus, da Tua instrução, precisamos, ó Deus, da compreensão, ó Deus, dessas palavras tão confrontadoras. Há uma dificuldade muito grande, Senhor, em Te obedecer, especialmente nessa área, especialmente no que diz respeito a como devemos lidar com os nossos inimigos. Então, ó Deus, ministra a cada um de nós, porque todos nós somos absolutamente necessitados, ó Deus, de cumprir essa palavra e da Tua ajuda para cumprir isto, Senhor. Abençoa-nos. Rogamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Martin Luther King foi um pastor batista e num dos seus sermões ele contou uma história de uma disputa eleitoral entre Abraham Lincoln e o seu oponente Stanton. Eu vou ler aqui trecho do sermão do Martin Luther King. Ele diz: Lincoln experimentou o caminho do amor e legou à história um drama magnífico de reconciliação. Quando da sua campanha eleitoral para presidente, um dos seus mais acirrados inimigos era um homem chamado Stanton, que por qualquer razão odiava Lincoln. Todas as suas energias eram empregadas para o diminuir aos olhos do público. E tamanho era o ódio que sentia que chegava
a usar expressões injuriosas sobre o seu aspecto físico, procurando, ao mesmo tempo, embaraçá-lo com as mais azedas diatribes. Mas, apesar de tudo, Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Chegou, então, a hora de constituir o seu gabinete e nomear as pessoas que mais de perto teriam de participar da elaboração do seu programa. Começou a escolher um ou outro para as diversas pastas e, por fim, foi preciso preencher a mais importante, que era a pasta da guerra. Imaginai agora quem ele foi buscar? Nada menos do que o tal homem chamado Stanton. Houve imediatamente grande agitação lá dentro quando a notícia começou a se espalhar, e vários conselheiros vieram dizer-lhe: o senhor presidente está laborando num grande erro. Sabe quem é esse Stanton? Está lembrado do que ele disse a seu respeito? Olhe que ele é seu inimigo e vai tentar sabotar a sua política. Pensou bem no que vai fazer? A resposta de Lincoln foi nítida e concisa. Sei muito bem quem é Stanton e as coisas desagradáveis que tem dito de mim. Considerando, porém, o interesse da nação, julgo ser ele o homem indicado para este cargo. Foi assim que Stanton se tornou secretário da guerra do governo de Abraham Lincoln e prestou inestimáveis serviços ao país e ao seu presidente. Alguns anos mais tarde, Lincoln foi assassinado e grandes elogios lhe foram feitos. Ainda hoje, milhões de pessoas o veneram como o maior homem da América. Wells considerava-o como um dos 6 maiores vultos da história. Mas de todos os elogios que lhe fizeram, os maiores são constituídos, com certeza, pelas palavras de Stanton, junto do corpo do homem que ele odiara no passado. Stanton a ele se referiu como um dos maiores homens que jamais tivesse existido. E acrescentou: agora ele pertence à história. Se Lincoln tivesse retribuído o ódio com o ódio, ambos teriam ido para a sepultura como inimigos implacáveis. Mas pelo amor, Lincoln transformou um inimigo num amigo. Foi essa mesma atitude que tornou possível, durante a Guerra Civil, e quando os ânimos estavam mais azedos, uma palavra sua a favor do Sul. Abordado então por uma assistente escandalizada, Lincoln retorquiu: minha senhora, não será fazendo deles meus amigos que destruirei os meus inimigos? Este é o poder do amor que redime. A pergunta retórica que ele fez foi, em outras palavras: se eu fizer deles os meus amigos, eu não vou assim destruir os meus inimigos? Eis aqui um dos ensinos mais difíceis das Escrituras. O dever que nós temos de amar aqueles que nos são opositores. O tema dessa mensagem é como tratar os inimigos. Nós vemos do versículo 27 ao versículo 31 uma sequência de vários imperativos. São ordens. São basicamente 9 mandamentos de como tratar os inimigos. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver. 9 mandamentos de como tratar os inimigos. O primeiro mandamento está aí no versículo 27. Amai os vossos inimigos. Irmãos, a gente precisa entender que amor não é gostar. Amar não é gostar. Amar é muito mais do que gostar. Amar é ter uma atitude de benevolência, de favor
para com alguém que não necessariamente faz parte do nosso círculo mais próximo de relacionamento. O amor, do ponto de vista bíblico, não é um mero sentimento de carinho, de afeição. Amor, no ponto de vista bíblico, está muito longe de ser uma paixão. O amor, do ponto de vista bíblico, é uma atitude, é um compromisso, é uma decisão. O Senhor Deus é o maior exemplo de como o amor deve ser praticado. Porque a Escritura diz que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos vendidos, escravizados ao pecado. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós, entregando o seu próprio Filho, o seu bem maior, em nosso favor. Então, quando nós temos esse mandamento de amar os nossos inimigos, aqui nós temos a ordem de que nós devemos tratá-los da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Não retribua o mal com o mal. Não responda ao ódio com ódio. Pelo contrário, faça exatamente o contrário do que a tua natureza te move a fazer. Trate-o como você gostaria de ser tratado. Amar os nossos inimigos é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, também no versículo 27, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem. Fazer o bem, como eu acabei de dizer, é dar aos inimigos aquilo que eles eventualmente não merecem. É dar a eles o que nós daríamos aos nossos próprios filhos, às pessoas mais confiáveis do nosso relacionamento. Fazer o bem. Terceiro mandamento, no versículo 28, bendizei aos que vos maldizem. Que coisa difícil é essa, não é? Tomar conhecimento de que alguém anda falando mal a nosso respeito e, ao contrário do que essa pessoa está fazendo, nós procurarmos destacar suas virtudes. Porque não há quem não tenha, pelo menos, alguma virtude a ser mencionada, né? A nossa tendência natural é encontrar falhas, especialmente naqueles que são nossos opositores. Mas o terceiro mandamento é bendizei os que vos maldizem. O quarto mandamento, também no versículo 28, orai pelos que vos caluniam. A calúnia é a declaração falsa, alguma declaração mentirosa a nosso respeito. Pessoas que distorcem a verdade para fazer outros pensarem mal sobre nós. Isso é calúnia. E a instrução do Senhor Jesus é: orem por estes. Orem. Não retribuam com outras calúnias. Não maldigam. Pelo contrário, orem. E foi com base aqui nessa frase do versículo 28 que, quando nós falamos sobre o versículo 12, né, de quando Jesus se retirou para o monte a fim de orar, foi com base nesse versículo que nós podemos concluir que naquela noite de oração, o Senhor Jesus orou pelos seus inimigos. Ele passou a noite orando, certamente também por seus inimigos, porque veja o versículo 11. O versículo 11 diz que eles, no caso,
os líderes religiosos judeus se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Jesus conseguiu rapidamente formar um grupo de inimigos seus. E como que ele respondeu a eles? Ou o que ele fez em resposta a esse furor? Ele subiu a um monte, ele se isolou para orar por eles. Sigamos o exemplo do nosso Senhor Jesus. Orar pelos que nos caluniam. O quinto mandamento, no versículo 29, diz: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Aqui não se trata mais de uma maledicência, não se trata mais de calúnia. Agora o versículo 29 está tratando sobre violência física mesmo. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ou seja, esteja disposto a sofrer mais do que o sofrimento que você está recebendo. Em geral, a nossa atitude quando nos batem ou querem nos bater é de nos preparar para a guerra também, não é? Quem é motorista de carro aí sabe o que é isso. De carro, de moto, o trânsito é terrível. Como o trânsito pode afetar as nossas emoções e nos mover à ira, né? Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ou seja, não reivindique algum direito qualquer, não retribua a violência com mais violência. Esteja disposto a sofrer mais afronta do que você está sofrendo. O sexto mandamento é: ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. No contexto do tempo de Jesus, existia a túnica, que era uma roupa que vinha por baixo, né? Que vinha como se fossem as nossas roupas íntimas, né? E a capa, que era aquela vestimenta por cima. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se alguém vier e tirar a tua capa, tirar essa roupa de cima, deixa que essa pessoa leve a tua roupa de baixo também. Ou seja, esteja disposto a ficar nu. Se alguém quiser demandar contigo alguma coisa. Que coisa, não é? Eu não me lembro bem onde eu ouvi essa história, não faz muito tempo, de um homem que foi assaltado, um garoto com uma faca. Ele estava saindo de uma lanchonete. Não sei se foi aqui que eu ouvi essa história. Puxa, não estou conseguindo me lembrar. Uma história interessante. Ele estava saindo de uma lanchonete. Ele foi assaltado com uma faca por um garoto que roubou sua carteira. O menino pegou a carteira e saiu correndo. E aí ele falou: não, vem cá. Já que você vai assaltar a noite inteira, leva o meu casaco, que está frio. O menino veio, voltou, pegou o casaco e foi saindo. Ele falou: não, mas vem cá, antes de você ir, vem cá que eu vou te pagar um lanche. Aí ele voltou na lanchonete com o garoto, comprou o melhor lanche que ele poderia. E aí no final falou: olha, só que agora tem que pagar e você está com a minha carteira. E aí ele pegou, então, pagou o lanche.
Aí, obviamente, já não tinha mais clima, né? Pegou uma nota de 20, deu pro garoto e ele foi embora. Que atitude, não é? Diferente daquela que nós costumamos ter. Ao invés desse rapaz ser tomado por raiva, por ira, por revolta, por indignação, ele respondeu ao mal com bem. Quem sabe aquele garoto não se tornou o seu maior amigo. Se alguém quer tirar a tua capa, deixa também levar a túnica. O 7º mandamento, versículo 30, dá a todo o que te pede. Isso aqui é muito difícil, não é? Pelo menos para mim, é extremamente complicado. A minha tendência, quem está perto de mim sabe, é não dar esmolas, não atender aqueles que estão pedindo, porque pelo menos a mim, talvez a muitos dos irmãos, a tendência nossa é racionalizar e refletir que aquela pessoa poderá fazer mau uso daquele dinheiro, não é? Para comprar drogas, para comprar qualquer coisa que seja. Agora, por que não a gente se preparar para situações como essa e ou já ter algumas moedinhas, ou já ter algumas coisinhas que possamos dar a quem tiver fome e buscar pela nossa ajuda, né? Esse é o mandamento do Senhor Jesus, dá a todo o que te pede. E aqui Jesus não está dizendo, olha, dá a todo o que te pede se essa pessoa tiver bem apresentada, se for confiável. Não. Dá a todo o que te pede. O versículo 30 ainda, temos aí o 8º mandamento. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Aqui bem semelhante, né, ao versículo 29, sobre tirar a capa e deixar também levar a túnica. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, não brigue, não entre numa disputa. Aqui em demanda, entenda, a gente pode aplicar também a questões litigiosas. Quanto da vida das pessoas é perdido por conta de preocupação com litígios, com processos. Coisas que as pessoas não estão dispostas a abrir mão e por isso acabam levando, às vezes, processos ao longo de anos. Se alguém quer levar o que é teu na justiça, deixe levar. Não entre em demanda por causa disso. O Senhor Deus pode nos sustentar mesmo sem as coisas que nós estamos ali tentando segurar com todas as nossas forças. E o 9º mandamento, que é o clássico, né? Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é a regra de ouro, né? Que a gente gosta pra gente, a maneira como nós queremos ser tratados, o carinho, o respeito que nós gostamos, que nós apreciamos para conosco, façamos isso pelo outro. Você está esperando que alguém faça algo por você? Você está se consumindo semana após semana? Poxa, fulano não me ligou, fulano não fez isso por mim, fulano tal. Faça você por ele. Faça você por ele. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. São 9 mandamentos. Podia ter 10, né, para combinar com os 10 mandamentos lá da lei de Moisés, mas não, são só 9 mesmo. Mas tem muito mais do que isso, né?
o próprio Decálogo de Êxodo 20, Deuteronômio 5, é um resumo, foi resumido por Jesus em 2 principais mandamentos: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Os 4 primeiros mandamentos: amor a Deus, né? Não terás outros deuses de mim, não façam para vocês imagem de escultura, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrem-se do dia do Senhor, do dia do sábado, para o santificar, amem ao Senhor. Depois, do 5º ao último mandamento, mandamentos relacionados ao próximo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobice nada do teu próximo. Talvez eu tenha perdido algum aí. Honra teu pai e tua mãe. Muito bem. Então até o Decálogo se resume no amor também. A Escritura, a palavra de Deus tem como principal mandamento o amor. E aqui fica uma sugestão de exercício, de lição de casa. Leia essa semana a primeira carta do apóstolo João. É a carta do amor. Ali consta, por exemplo, versículos como esse: se você não pode amar ao teu irmão que você está vendo, se você não pode amar o teu irmão que você está vendo, como você diz que vai amar a Deus a quem você não vê? A carta do amor. Se você quiser ampliar um pouco mais a tua lição de casa e se especializar um pouco mais nesse assunto, pegue um lápis, uma lapiseira e circule todas as palavras relacionadas a amor na primeira carta do apóstolo João e depois faça a conta. Conte uma por uma e ponha lá no finalzinho a quantidade de vezes que essa palavra aparece. João é considerado o apóstolo do amor, o discípulo amado. Então essa é a primeira coisa que nós vemos, 9 mandamentos de como tratar os inimigos. E depois, do versículo 32 até o 36, Jesus nos explica por que nós devemos tratar bem e amar os inimigos. Por quê? Qual é a razão? Qual deve ser a nossa motivação ao amar os nossos inimigos, ao tratar bem os nossos inimigos? Observe que Jesus não diz: olha, vocês devem tratar bem e amar os inimigos de vocês, porque ao devolver o mal, se você responder o mal com o mal, você vai estar fazendo mal para você mesmo. Jesus não diz isso. Jesus não diz: olha, amem os inimigos de vocês, porque se vocês não amarem, eles vão estar fazendo mal para vocês. Embora isso seja verdade. Quando a gente retribui o mal com o mal, isso nos causa mal. A gente não só faz mal para o outro, como faz mal para a gente. Não é? Mas não é essa a argumentação de Jesus. Embora isso seja verdade. Jesus também não diz: olha, vocês devem amar os inimigos, tratar bem eles, porque assim há uma chance dos inimigos de vocês se tornarem amigos. Embora isso também seja verdade, né? Vídeo a ilustração que eu contei, a história que eu contei de Abraham Lincoln, ele transformou inimigos em amigos, fazendo bem por eles, amando-os. Então é verdade que isso acontece. Mas essa não é a principal motivação de Jesus. Qual, então, que deve ser a principal motivação nossa? O que nós devemos esperar? Por que tratar bem e amar os inimigos? Em primeiro lugar, é porque é nisso que há a graça. E aí deixe-me explicar. Veja no versículo 32, 33, 34, aparece 3 vezes aí a palavra recompensa.
Mas a palavra recompensa que está aí na nossa Bíblia é a palavra charis, no grego, que é a mesma palavra para graça. Então, o significado primordial não é recompensa, é graça. Então, substituindo a palavra recompensa por graça, ficaria mais ou menos assim, ó. Se amais os que vos amam, qual é a graça? Porque até os pecadores amam os que os amam. 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a graça? Até os pecadores fazem isso. 34. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a graça? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Então, basicamente é isso. São coisas que não têm graça. Jesus está dizendo, olha, não tem graça. Você amar quem te ama, você fazer o bem para quem te faz bem, você emprestar para quem você espera receber de volta, isso não tem graça. A graça é você fazer isso por quem você não acredita que vai te retribuir. Em que há a graça, então? A graça em amar, fazer o bem e emprestar a quem não esperamos receber nada em troca. O versículo 35 diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Então aqui está a primeira motivação, talvez, que nós podemos ter sim. O Senhor Jesus nos promete, aqui sim, a ideia de recompensa. Galardão. A palavra galardão significa recompensa. Grande será o vosso galardão. O Senhor nos promete uma recompensa. Ele vai nos retribuir. A ideia é a seguinte: não ame para receber desta pessoa algo em troca. Ame sabendo que quando alguém não te retribuir, Deus vai te retribuir. Essa é a ideia. A gente empresta, a gente faz o bem, a gente dá a quem não pode nos retribuir, crendo e confiando que o Senhor vai nos retribuir no lugar daquela pessoa que não pode. Essa é a ideia. Então essa seria a primeira razão. E a gente pode esperar isso de Deus mesmo, essa retribuição, essa recompensa, esse galardão, mas não necessariamente nas coisas terrenas, porque não é essa a promessa. Quando fala de galardão, não fala a respeito de coisas materiais, do usufruto de benesses divinas neste momento, nessa terra. Nós temos uma esperança para além deste mundo. E é nisso, ou é nesse contexto, que o Senhor Deus nos haverá de retribuir. E a segunda razão, não menos importante, o Senhor Jesus diz: será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Quando a gente faz isso, quando a gente ama, a gente faz o bem, a gente empresta a quem não nos pode retribuir, nós estamos nos identificando com o nosso Pai Celestial. Porque é Ele quem faz isso. Ora, quando Ele faz algo de bom para nós, você acha mesmo que Ele está precisando de algo em troca? Que Ele está esperando algo em troca? Quem somos nós para devolver a Deus o que Ele nos dá? Então, quando nós fazemos isso por alguém, quando nós tratamos bem, amamos, emprestamos, enfim, a quem nós não esperamos receber nada em troca, nós estamos nos assemelhando ao nosso Senhor. E nos tornamos, então, filhos do Altíssimo. Jesus, então, coloca Deus, o Pai, como parâmetro.
como paradigma. Ele é o modelo que nós devemos seguir. Ele é o modelo. A parte B do versículo 35 diz, o finalzinho, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Puxa, quantas vezes a gente faz as coisas esperando pelo menos uma expressão de gratidão? Pelo menos um obrigado, pelo menos um joinha, né? Mas muitas vezes não vem, não. Pelo contrário, vem respostas duras. Mas o Senhor Deus é esse que é benigno sempre, até para com os ingratos e maus. O texto paralelo aqui de Mateus 5, 6 e 7, lá o Sermão do Monte, o evangelista vai escrever que Jesus disse lá em Mateus que o Senhor Deus é tão bom que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz vir a chuva sobre maus e bons. Então, Deus está o tempo todo agraciando pessoas que não retribuem a Ele todas essas coisas. Então devemos mirar nesse exemplo. E por fim, ainda, no versículo 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ele é o modelo. Lá em Mateus está escrito, sede perfeitos. Olha, Mateus, no sermão de Mateus, há a vinculação entre amar os inimigos com a perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, 3 aplicações desse ensino para a nossa vida. Não nos deixemos guiar por desejos de vingança. Se alguém fez o mal contra nós, não nos deixemos guiar pela vingança. Pelo contrário, perdoemos. Vai ter mais textos sobre isso mais para frente, a gente vai falar mais sobre perdão. Mas perdão é simplesmente a decisão de não apresentar aquilo que foi feito contra nós como um peso de culpa a essa pessoa. Então é eliminar a dívida. Considerar como resolvido, como quitado aquele problema. Isso é perdão. Precisamos perdoar, ao invés de nos deixar guiar por desejo de vingança. Segundo, estejamos dispostos, irmãos, a sofrer e a ser prejudicados. Pessoas vão fazer mal contra nós. Jesus nunca nos disse o contrário. Olha, quando você for bom, as pessoas vão ser boas com você. Quando você for gentil, as pessoas vão ser gentis com você. Tem até um ditado popular, né? Gentileza gera gentileza. Mas alguém aí vai quebrar o ciclo, não tem jeito, né? Se não for logo o segundo, pelo menos o terceiro, o quarto, alguém vai logo quebrar o ciclo, porque gentileza não é alguma coisa que a gente vê com tanta frequência, né? Então, estejamos dispostos. Se alguém fizer o mal contra nós, ora, o que há de errado nisso? Assim? O que há de anormal? Esse é o normal. Esse é o normal. As pessoas querendo tirar vantagem, as pessoas querendo sobressair umas sobre as outras. Então, ora, nada de novo debaixo do céu. Então, sejamos dispostos a isso. Terceiro, façamos o bem e oremos por nossos inimigos, porque eles não estão fora do alcance do amor redentor de Deus. Lembremos disso. Mesmo as pessoas que nos fazem mal, elas estão no radar da graça redentora do Senhor Deus. Possivelmente, inclusive, elas sejam já salvas por Jesus. Deus as tem como filhos, porque até no círculo da irmandade, da comunhão entre irmãos, numa igreja, por exemplo, há conflitos. Há situações desagradáveis uns com os outros. E aí a gente precisa se lembrar, esse nosso irmão é amado por Jesus. Como é que eu vou odiá-lo?
Esse meu irmão foi alguém por quem Jesus Cristo fez derramar o seu próprio sangue na cruz. Como que eu vou querer a cabeça dele? Como que eu vou querer o mal a quem o Senhor Deus quer tão bem? Mesmo que ele tenha feito mal comigo. O Senhor Deus vai tratar da vida desse irmão, dessa irmã, e vai limar todo o mal que existe naquele coração até o último dia. Por que eu vou ficar me revoltando, me indignando contra ele? Então, eis aí algumas aplicações. Que Deus nos ajude a obedecer esse tão difícil mandamento de amar os nossos inimigos.